A gurizada arrebentou aí nos comentários em relação aos aplicativos, como eu já supunha, né? Eles conseguem entender essa lógica de inovação com muita facilidade. Da mesma forma, nós podemos comentar que existem 2 parlamentares, até jovens, que assumem essas 2 importantíssimas comissões da Câmara dos Deputados. Mas antes de falar da Câmara dos Deputados, eu acho importante nós reconhecermos que a grande eleição que aconteceu em 2022 foi justamente no parlamento, essa grande renovação, no qual o partido que apoiou, o partido que emprestou a sua legenda para que o próprio presidente Bolsonaro, que é eleito em 2018 pelo PSL, deixa o PSL, tenta criar seu próprio partido, não consegue e acaba se filiando ao PL, o PL surfou aí nessa onda e conseguiu eleger uma bancada de quase 100 deputados, 99 deputados. O que acontece no acordo quando é feito dessas bancadas do PL, quando elas assumem ali em fevereiro de 2023? Foi feito um acerto que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados poderia ter ficado logo com o Partido Liberal em 2023, porque era o maior partido. Mas o que aconteceu na prática? O Partido Liberal fez uma negociação que foi honrada pelo presidente da Câmara dos Deputados. Então, esse é um mérito que, pelo menos, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, tem. Ele honrou aquele acordo que foi feito lá em 2023. O que era esse acordo? Que o PT ficaria com a Comissão de Constituição e Justiça no primeiro ano e o PL assumiria no segundo ano. Então, nós temos agora a experiência da Carol Detoni, que é uma parlamentar ainda jovem, né? Inclusive recém-casada, há pouco tempo estava em lua de mel, da mesma forma que o Nicolas acabou de nascer a primeira filha dele, ou seja, são parlamentares jovens que estão assumindo 2 comissões importantíssimas, seja ligada à educação, seja a Comissão de Constituição e Justiça. Porém, nós observamos que, além da Carol Detoni ser uma parlamentar mais jovem, ela também herda uma tradição do PL, porque a Bia Kicis, ela já tinha sido a presidente desta Comissão de Constituição e Justiça no passado. Então você veja que o PL ele não só coloca uma parlamentar jovem, mas ousa colocando uma mulher. E da mesma maneira como o Nicolas ele chega a essa grande responsabilidade representando uma ala conservadora com pautas muito bem definidas, e houve uma reação grande que a gente percebeu. Eu vi vários parlamentares de esquerda se manifestando incomodados com a presença tanto da Carol, mas principalmente com a do Nicolas. E o que acaba acontecendo? Eles tiveram que aceitar por causa do acordo. Veja que no Senado Federal, infelizmente, nós tivemos 32, se eu não me engano, senadores votando no Marinho, que seria a alternativa ao Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, quando ele é eleito, sabe o que ele fez? Ele retirou o PL e todos os senadores que votaram contra ele retirou de todas as comissões. Ou seja, no Senado não se respeitou a proporcionalidade, mas na Câmara dos Deputados essa proporcionalidade foi respeitada. Então, estamos agora num ano em que, principalmente, né, a Comissão de Constituição e Justiça vai estar analisando algumas situações importantes. Eu vou citar 2. A primeira, a questão do PL, ou do projeto de lei que vai analisar a questão dos presos do 8 e 9 de janeiro, ou seja, da anistia que está sendo proposta. Existem 2 projetos de lei lá, do deputado Ramagem, o outro é um projeto de lei conjunto que devem ser analisados. E o segundo, a própria revisão do sistema eleitoral com a questão controvertida, que já foi aprovada várias vezes, vai e volta, que é da contagem pública dos votos. Então, todos os 2 temas devem ser tramitados agora na Comissão de Constituição e Justiça e são grandes janelas, né, de visibilidade para o trabalho da oposição. E sem falar que a Comissão de Educação ela vai tocar em pontos que são muito caros aos conservadores, que dizem respeito justamente à educação que o nosso país enfrenta hoje, que está falida e coloca o Brasil nos piores índices aí de avaliação
mundiais. É terrível a gente ter que reconhecer isso, mas essa geração aí que herdou o Paulo Freire sofre, né? E principalmente essa geração da bancada que a gente vê, que eu tenho certeza que essa gurizada toda anda na contramão do que a gente vê nas escolas hoje no país. Ok, então eu gostaria de cumprimentar aqui a deputada Caroline Detoni e o deputado Nicolas Ferreira pelo reconhecimento, que de fato são dois parlamentares corajosos que brigam pelas causas da direita e enfrentam essa ditadura de esquerda que nós vivemos hoje no país. Agora, em relação ao que deve ser feito no Brasil, educação, corte de impostos, é muito importante que isso seja acompanhado, o corte de impostos, de um corte de gastos do governo. Eu rezo para que isso aconteça agora com eles, nos cargos que eles ocupam, que nós consigamos enxugar o tamanho do Estado inchado, um Estado que esmaga a economia, que esmaga a iniciativa privada. É preciso cortar gastos e impostos, porque nós também não podemos trabalhar com déficit, já que o déficit vai resultar em inflação, vai resultar em emissão de títulos que vão endividar gerações futuras. E em relação à educação, eu espero também que haja o mínimo de intromissão do Estado possível, que seja livre, que nós consigamos aí ter o homeschooling no Brasil. O Nicolas Ferreira é um grande defensor do homeschooling, Caroline Detoni também, defensora da liberdade econômica, e é isso que precisa ser feito. Nós também temos que ter em mente que essas vitórias desses dois parlamentares mostram para a direita no Brasil que nós continuamos no combate, nós não estamos fora de combate. A ditadura comunista logrou grandes êxitos de 2022 para 2023, mas Deus já venceu por nós na cruz, a batalha continua, o bom combate continua, e nós podemos reverter essa situação. Nós vamos ter Trump nos Estados Unidos, nós temos um bom exemplo de liberdade econômica do Milei na Argentina, e nós não podemos desistir. A direita brasileira precisa continuar se organizando, galgando posições no funcionalismo público, na política, na sociedade civil, na votação, por exemplo, né, dos conselhos tutelares. A briga continua, e é isso. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.